todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco, sempre ao lado dos meus amigos Daniel Saragiotto. Fala, pessoal. Marcos Camandaroba. Olá, pessoal. Nosso podcast eleito o melhor do planeta. Sabiam disso? É? Sério, cara? New York Times e tudo mais. É isso aí. Bom, pessoal, hoje eu tenho o prazer, sim, de receber aqui não só um oncologista super especial, mas também um grande amigo, na minha visão, um grande irmão, na realidade, que é o Dr. Antônio Cavaleiro de Macedo. Ele é head de oncologia do Hospital Santa Catarina, Unidade Paulista, e da Amparo Oncologia. E é realmente um prazer estar com ele aqui, né, Daniel e Marcos? Eu nem vou fazer piada, que ele é meu chefe. Não verdade. posso perder meu emprego, né? É verdade. Então, é sem verdade. piadinhas hoje. Antônio é um cara sensacional, todo mundo gosta dele, exceto talvez uma parcela do pessoal lá do Pará, que torce para outro time. Tirando isso, exato. todo mundo gosta dele. Mas aí tá tudo Tirando certo. os remistas. Antônio, meu irmão, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, boa noite a todos e fico muito honrado com o convite e eu estou em casa e me sinto em casa com vocês aqui também. Maravilha. E o Dani e o Marcos, o Ângelo, já trabalhamos juntos também, então é sempre muito bom poder encontrar vocês aqui e poder debater um caso com vocês. Maravilha. Antônio, então hoje, Daniel, a gente vai conversar sobre um tema super difícil aí, né? Que na prática muita gente bate cabeça. Muito, porque eu falo na minha experiência de formação de residente, muitas vezes nas residências esse paciente não está na mão do residente, ele fica na mão de outro especialista, o Antônio vai comentar um pouco. Sim. E quando cai na parte prática clínica, esses pacientes vêm para a gente, oncologista, e às vezes a gente não tem a mão disso. Então acho que é um episódio muito importante, especialmente para o pessoal mais novo. Maravilha. Antônio, vamos lá? Vamos bater um papo então com outro caso? E pegando esse ponto que o Daniel falou, eu fiz residência, né, no ICESP, né? O volume de casos não faltou, mas é verdade que quando nós nos formamos, esse paciente fica, assim, em geral, na clínica urológica. Eu acho que ainda muitos serviços no país são organizados dessa forma, mas à medida que novas terapias, além das terapias padrão, vão chegando, a gente vai sendo cada vez mais demandado e exigido, e os colegas têm referenciado esses casos de carcinomas uroteliais não músculo invasivos com muita frequência. E vejo que alguns colegas me ligam, então como é que faz, como é que é no dia a dia, na prática, e quando falta. Mas vamos lá, eu separei um caso que é muito comum, e peguei exatamente porque ele é igual a vários outros casos que eu tenho cuidado. Então, esse é um paciente de 60 anos, ele é engenheiro, ele trabalhava numa indústria química por uns 15 anos, e o primeiro sintoma dele começa mais ou menos março de 23, com uma hematúria macroscópica. Esse é um dos sintomas mais comuns e de alerta para câncer de bexiga. Em algumas séries, 10 a 20% dos pacientes com hematúria macroscópica pode ter carcinoma urotelial. E o diagnóstico, então, é o sintoma clínico. E, curiosamente, esse paciente procurou, como era um sintoma esporádico e não tinha muito desconforto, ele achou, passei uma pedra, é um cálculo, isso é bem comum, às vezes o diagnóstico é adiado por uma omissão, né, do próprio paciente. E aí ele começou com sintomas urinários irritativos, o que nem sempre está presente na doença exclusivamente papilífera. Bom, aí ele procura, então, o urologista, porque associado a esses episódios de sangramento, então, ele tem sintomas urinários irritativos, ele está indo várias vezes ao banheiro, assim que a bexiga dele enche, ele tem uma necessidade urgente de esvaziá-la, e tem um certo desconforto a urinar. Faz o ultrassom, tem um espessamento na parede da bexiga e uma lesão que é polipoide, e a urologista suspeita de carcinoma urotelial e faz o exame diagnóstico. O exame diagnóstico é uma cistoscopia. Tá? Então, é uma endoscopia do aparelho urinário, né? Então, que a mucosa, o revestimento interno da bexiga é observado, e isso foram colhidas amostras, e essas lesões elas são raspadas, tá? Com um bisturi elétrico, né? Então, é uma ressecção transuretral de um tumor de bexiga. E aqui, essa é uma etapa, então, de estadiamento, tá? Então, o carcinoma de bexiga, o câncer de bexiga, ele vai ficar ali, 6º, 7º incidência. No Brasil, mais de 10 mil casos, um predomínio de homens, porque o principal fator
de risco é tabagismo para 70% dos pacientes. Mas não esquecer que, além das síndromes genéticas, bem menos frequentes aqui, tem pacientes que têm exposições ocupacionais, principalmente em indústrias de corantes, de tecidos, exposição a anilíneas. E é exatamente o caso aqui. Isso pode aumentar, quase ter o mesmo efeito do tabaco. Então, foi feita a ressecção, esse material então é enviado para análise e vai vir lá, não vem para 95% dos casos, pelo menos aqui no Brasil, de carcinoma urotelial. E aí essa etapa ela é crítica, porque a gente precisa definir que essa é uma doença não músculo-invasiva. Antigamente, e de maneira inadequada, a gente chamava esses tumores de tumores superficiais, mas a gente viu, como nesse caso aqui, que o tumor pode ser invasivo da primeira camada, da lâmina própria. Então, caracterizando o estadiamento 1T1. Então, a gente tem esses 3 espectros clínicos do câncer de bexiga. A gente tem o câncer não músculo-invasivo, o câncer músculo-invasivo, que a gente não vai tratar aqui, e a doença avançada, metastática ou recorrente. E a principal informação desse estadiamento patológico, dessa ressecção transuretral, além de remover a doença visível, é amostrar a camada muscular e documentar na área da lesão que ela não está envolvida. Se isso não for feito, esse procedimento não está completo. Por quê? A doença músculo-invasiva ela tem um potencial de progressão, de recorrência e metástase, que exige, em geral, um tratamento multimodal. E é importante que isso esteja caracterizado, porque qualquer tratamento para doença não músculo-invasiva ele vai ser inadequado e subótimo. Então, ele fez, a muscular foi adequadamente amostrada, ela não estava envolvida e tinha um tumor que invadia a lâmina própria. Então, portanto, ele tinha um T1. O próximo passo em que a gente define, então, que é um carcinoma urotelial não músculo invasivo de bexiga, que é o principal sítio, a gente estabeleceu, então, a associação com o fator de risco, a gente confirma porque ele é mais comum que o músculo invasivo. É mais ou menos 4:1 a proporção, felizmente. Então, a maioria dos pacientes com câncer de bexiga detecta a doença nessa fase mais precoce e não músculo invasiva. Primeira etapa, então, é estratificar o risco. Risco de quê? Então, 2 coisas principais podem acontecer para esse paciente e devem ser prevenidas. Primeiro, esses tumores tendem muito a recair na própria bexiga. Aliás, na apresentação, é muito comum que a doença seja multicêntrica, ou seja, ela aconteça em diferentes pontos da bexiga. Primeiro, por própria disseminação dentro da própria bexiga, gruda em outro ponto do urotélio da bexiga e ele cresce também, uma nova vegetação, ou pelo efeito da carcinogênese de campo. Então, tem uma exposição ocupacional ou de carcinógenos do tabaco absorvidos na corrente sanguínea, alguns metabolizados no fígado, excretados pela urina, eliminados. O órgão de armazenamento é a própria bexiga. Então, para um doente tabagista, por exemplo, a gente tem essa exposição crônica do urotélio a carcinógenos, por exemplo, do tabaco ou ambiental contínuo. Bom, mutações somáticas, alterações em genes que regulam o crescimento celular, formação do tumor. Então, a gente tem que estratificar o risco. Pode ser uma recaída local ou pode ser uma progressão. Quando a gente fala de progressão, a gente está falando de progressão músculo-invasiva. Então, agora é o momento de estratificar o risco. Não vou detalhar muito aqui, mas uma lesão de menos de 3 centímetros, um TA, um tumor que cresce só, que não invade a mucosa, e que é de baixo grau e unicêntrico, é uma doença de baixo risco. A doença de alto risco, na maioria dos casos, ela é de alto grau e que tem carcinoma in situ, que são lesões planas na bexiga, ou T1. Qualquer uma dessas circunstâncias é alto grau. Aí que vocês podem imaginar, o que tiver no meio do caminho é intermediário. Mas sempre olhem essa classificação. Ela é complexa. Isso é fácil de consultar também. Então, primeira coisa, esse paciente, então, ele tem um carcinoma não músculo invasivo de alto grau, T1, portanto, de alto risco. Primeiro procedimento, na prática, e é difícil de convencer nossos colegas, o procedimento correto é, antes de discutir uma terapia intravesical para reduzir esses riscos, fazer uma nova cistoscopia ou uma nova ressecção transuretral.
porque em até 20%, 25% dos casos, isso varia entre as séries, até 30 vezes, você pode encontrar doença na bexiga remanescente. E o ideal, para que a gente atinja esses objetivos de evitar recorrência, ou reduzir o risco de recorrência e evitar progressão, é que a gente consiga remover toda a doença visível. Bom, ele foi para uma nova ressecção transuretral e tinha áreas de carcinoma in situ. O que, aliás, uma das dicas é, quando o paciente tem só uma hematúria macroscópica, indolor, e não está perto do meato, não causa obstrução, seja no meato uretral ou ureteral, esse paciente não vai ter desconforto urinário, a não ser que ele forme um coágulo e obstrua. Mas se o paciente tem esses sintomas de urgência, incontinência, disúria, em geral, ele está muito associado a carcinoma in situ, ou envolvimento da uretra prostática. Então, já devia suspeitar que tinha uma área de in situ, a própria evolução das queixas dele nos últimos meses. E aí ele tem áreas de lesão plana com carcinoma in situ. Então, ele é um paciente de alto risco, porque ele tem um de alto grau e tem um carcinoma in situ. Qual é o risco dele recair? Se a gente só fizer essa ressecção transuretral, então fiz novamente, não é possível ressecar todas as áreas envolvidas. Normalmente, o carcinoma in situ são áreas mais extensas que estão envolvidas, então ele vai entrar para um tratamento com doença na bexiga, essas lesões, essas áreas de carcinoma in situ, essas lesões planas. E aí, você precisa, ao definir qual é a chance da doença, então, voltar? 60%, 70%. Isso é importante que o paciente entenda. Qual a chance dele progredir para uma doença mais avançada, músculo invasiva? 30%, 40%. E a gente dispõe de um tratamento que é, quando a gente explica para os pacientes, familiares, e até para quem não tem familiaridade em urologia, o tratamento, até os dias de hoje, padrão, ele foi estabelecido há quase 50 anos atrás. E ainda é braço controle para os tratamentos, para os estudos que foram publicados ainda agora na última ESMO, que é BCG. E o que é o BCG? O BCG é uma bactéria viva atenuada do Mycobacterium bovis, uma bactéria bem pequenininha, que cresce muito lentamente. A mesma cepa que é utilizada para vacina de BCG, a gente vacina os bebês contra formas graves de tuberculose. Esse bacilo vivo, então, ele é diluído em 50 ml de soro, o paciente vem para o serviço, ele já não está com desconforto, ele já não está sangrando depois da ressecção transuretral. Isso vai acontecer lá por volta da 3ª, 4ª semana, mas para alguns doentes a partir da 2ª. E ele vem para instilações semanais de BCG vivo, através de uma sonda dentro da bexiga. E que ele precisa reter por mais ou menos 120 minutos e um mínimo de 60 minutos. E aí ele vai e urina em seguida, ainda no centro. E aí a pergunta é, o que o BCG tem a ver com câncer de bexiga? Como é que isso pode funcionar, né? Mas essa bactéria lá gruda na fibronectina do urotélio, essa bactéria é internalizada pelas células do urotélio, que infectadas passam a atrair, através de citoquinas pró-inflamatórias, células do sistema imunológico, células NK e linfócitos TH1, e isso vai criar um ambiente pró-inflamatório e desfavorável para as células atípicas, que têm mutações somáticas, as células malignas. Então, o mecanismo não é que o BCG vai comer a célula maligna, mas ele vai induzir uma resposta imunológica celular e que vai levar à identificação dessas células atípicas. Então, como você pode, portanto, dano direto a essas células mediado pelo sistema imunológico atraído pelo BCG. Então, é um efeito, é uma imunoterapia, uma das imunoterapias mais antigas. Mas, quando vocês podem imaginar, é uma infecção que nós estamos induzindo por aplicações semanais. Então, adivinha quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais são os efeitos colaterais de uma infecção urinária. Então, os pacientes podem ter, normalmente, umas 4 horas depois da aplicação, eles podem ter ardência para urinar, eles podem levantar várias vezes à noite para urinar, às vezes pode ter um discreto sangramento, isso menos comum, mas também pode acontecer, é normal. Alguns pacientes podem ter uma febre baixa no dia seguinte, e que a gente vai medicar com dipirona.
E se o paciente tem muitos espasmos, a gente pode usar anticolinérgicos como oxibutinina. E, em geral, é um tratamento muito bem tolerado. E que ele tem o potencial de erradicar, por exemplo, o carcinoma in situ e reduzir risco de recorrência. Essas aplicações, nessa fase mais importante, são 6 semanas consecutivas. A gente chama de indução. Então, o paciente vem, vamos dizer que ele vai começar na quarta-feira. Ele vem 6 quartas seguidas e faz essas aplicações e tenta reter por 120 minutos. A gente monitora esses efeitos colaterais, que em geral são de infecção urinária, e muito raramente, tá, pode acontecer uma BCGite. E mais raro ainda, e eu nunca vi, de dezenas de pacientes tratados, talvez mais de uma centena, um BCG disseminado. Que eu acho que isso está mais restrito a pacientes que têm alguma imunossupressão ainda não conhecida, e aí o que se reporta é pneumonia, ou até mesmo uma toxicidade hepática nesse BCG disseminado, mas é muito raro. Mas o que o paciente tem é febre, ele pode ter espessamento da bexiga, espessamento do ureter, que pode inclusive causar obstrução e dor. Aí a gente suspeita, juntando a imagem, o comportamento clínico, febre de uma BCGite, como uma bactéria atenuada, esses pacientes podem receber quinolona e vão ficar bem. Raramente eu precisei usar antibiótico para uma BCGite. Então, é uma complicação incomum. Então, em geral, um tratamento bem tolerado. Na fase de indução, vai ter esses sintomas urinários irritativos, que é possível de manejar e são transitórios. Qual o benefício que o paciente deriva? Então, a gente tem um estudo, o maior, os estudos começaram na final da década de 70, passaram pela década de 80, e a gente tem um estudo de fase 3, que é o SWOG 8507, mais ou menos 250 pacientes, do começo dos anos 2000, e eles foram randomizados entre BCG indução versus já a manutenção. Porque já estava estabelecido que o BCG tinha efeito e podia erradicar pacientes que tinham carcinoma in situ, né? Pacientes podiam ter resposta completa. Então, e esse estudo mostrou que 30% de redução de recidiva e mais ou menos uns 20 a 25% de redução de progressão. Progressão para doença músculo-invasiva e, portanto, risco de metástase, inclusive, e da necessidade de tratamentos mais, como cirurgia e radioterapia. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente tem uma meta-análise, aí depois de 24, são mais de 20 trials, 4.000 pacientes tratados, comparando com químio, mostrando que BCG indução com a manutenção por 3 anos, ela é a única que reduz o risco de progressão. Enquanto as outras, pode ter uma taxa de reduzir a recorrência no tempo meio parecida, mas reduzir o risco de progressão, só o BCG, por isso ela ainda é considerada padrão. Outros trials tentaram reduzir o tempo, porque a gente já vai, um paciente de alto risco, como esse, que tem T1 de alto grau e carcinoma in situ, ele precisa fazer uma manutenção. São muitas doses. A manutenção, ela ele fez a indução, ele volta e faz uma cistoscopia. A cistoscopia não precisa fazer biópsia randômica, você biopsia apenas áreas suspeitas. Não encontrou doença, ele entra na manutenção. Normalmente, entre o fim da indução e o início da primeira manutenção, dá mais ou menos 6 a 8 semanas. Então, a gente diz assim, no mês 3, ele faz 3 semanas seguidas. Todas as doses de manutenção são 3 semanas seguidas. Então, vamos lá. Mês 3, mês 6, mês 12, 18, 24, 30, 36. Esse tratamento de 3 anos. Resumindo, são manutenções semestrais, semanas consecutivas, com uma dose extra no mês 3, de 3 semanas consecutivas. E essa manutenção longa, ela é muito importante. Toda vez que a gente tentou reduzir para pacientes de mais alto risco, a gente perdeu eficácia. Inclusive, a gente tem 3 trials, né, que foram conduzidos nos últimos anos, cujo braço controle foi BCG, indução e manutenção, e eles procuraram adicionar anti-PD1 para potencializar o efeito de BCG e aumentar a proteção
para recorrências e progressão. Em cada um desses braços, um braço que fazia só BCG de indução e o paciente recebia o anti-PD-1. O braço experimental era BCG com anti-PD-1 por 2 anos. O que aconteceu? Quando você tira a manutenção, o anti-PD-1 não funciona. Funciona, é um braço inferior. Então, continua o padrão de indução e manutenção. Eu não vou entrar na controvérsia da adição do anti-PD-1, mas eu já falei muito sozinho. O homem é uma máquina. Foi um caso aula Cara, aqui. pelo amor de Deus. Que O doutor bela Ângelo, aula. esse cara é um compêndio, né? Olha, o cara deu uma aula aí Pois é. sensacional. Deixa a gente Antônio, sem pergunta, excelente. Vamos tentar fazer alguma pergunta aqui. Vamos tentar agora. Vamos estudar daqui agora, né? Sim. O Daniel, quer fazer só uma pergunta mais assim mais um bate-bola aqui, viu, Antônio? O caso, acho que o resumo é paciente de 60 anos que fez a ressecção e vai ser indicado a BCG. A minha pergunta é bem prática, usando nosso mote prática onco. Eu preciso fazer, e você já falou, Antônio, sobre o risco, né? Paciente de baixo risco, alto risco. Todo paciente com tumor urotelial precisa da BCG ou é só alguma população específica, alto risco, risco intermediário, qual que é? Baixo risco, olhem a tabela. Chegou o caso, né? Pega o AP, olha a tabela. Baixo risco, não precisa BCG. Risco. Tem alguns trabalhos de quimioterapia intravesical, a gente não vai detalhar aqui, mas risco intermediário. Alguns pacientes têm, às vezes, características de baixo risco, mas que recorreram. Risco intermediário, você pode BCG por 1 ano. Mas para o alto risco, BCG, 3 anos. Do ponto de vista prático, queria que você só colocasse assim, de forma bem clara, o esquema de manutenção. Então, acho que isso é sempre uma dúvida, né, Daniel? Eu, quando eu era residente, ficava sempre lá vendo aí como é que fazia. E, infelizmente, do ponto de vista prático, a gente tem algumas, eu acho que isso deve ser pelo Brasil todo, às vezes alguma indisponibilidade da BCG, né, Antônio? Tem sido um desafio aí, né? Então, como é que você tem feito na sua prática? E só para relembrar, né, para a audiência, como é que você faz a sua manutenção? Isso, então vamos lá. O protocolo padrão, inclusive esses 3 trials recentes, as manutenções, elas são semestrais. E são sempre 3 semanas consecutivas. E há uma dose extra no mês 3. É assim que eu memorizo. Fez a indução 6 semanas. Todas são 3 semanas a cada 6 meses até completar 3 anos. Bom, completa 3 anos, os pacientes cujos exames periódicos de citologia oncótica e de citoscopia não encontram doença de alto risco, de alto grau. Então, isso é muito importante. Onde eu vejo o problema principal é que um doente como esse, no primeiro ano dele, protocolo da IUA e CCN, são cistoscopias trimestrais com citologia oncótica a cada 3 meses. Esse paciente precisa de ressonância anual para avaliar o trato urinário alto. Eu disse que essas doenças são multicêntricas e podem ter doença em... Às vezes o paciente está com uma cistose normal e a citologia oncótica é positiva porque ele está com lesão na pelve ou no detecta. Então, mas aí esse exame de anual, o mais importante, o padrão ouro para o segmento, para a detecção precoce e tratamento precoce, é a cistoscopia, que nos primeiros 2 anos para um paciente com risco é trimestral. Depois ela é semestral. Então, antes de cada manutenção, basicamente, você vai estar vigiando a bexiga, citologia e cistoscopia. Você falou da indisponibilidade de BCG. Então, o BCG é uma bactéria cultivo. Você tem um aumento de demanda provisionada em qualquer parte do mundo, você não plantou, você não colhe. Certo? E aí a gente tinha uma nacional fabricada pela Fundação Ataúfo de Paiva, foi interditada pela Anvisa há alguns anos, passou para o controle da Fiocruz. Eu sei que ainda não voltou a lidar, mas a gente tem cerca de quase 2 anos
e a gente está com uma cepa de coke, essa de ProHib, esse produto do Brasil, e ele vem da Índia. E eu diria que nesses últimos 2 anos o abastecimento está normal. Mas ao longo desses 15 anos de uro-oncologia, a gente lembra de 3 períodos sem abastecimento de BCG. Disponibilidade e necessidade de importação. E custos de importação. Então, isso, inclusive, ajudou em vários centros a desenvolver protocolos de quimioterapia intravesical, ou até redução de dose de BCG, ou até o racionamento de BCG para pacientes de mais alto risco. E principalmente para essa fase de envelhecimento mais importante. Então, a gente está atualmente gravando aqui um abastecimento normal desse produto nacionalizado da Índia. Excelente. Marcos? É excelente, né? Mas só para finalizar, mestre Antônio, uma pergunta simples aí. Na prática, como é que é a realização dos exames? Ultrassom, fazer pesquisa, citologia oncótica, urina tipo 1, como é que é isso entre uma aplicação e outra? Assim, é muito importante e comumente negligenciada, tá? Porque a gente não consegue fazer um pedido e escrever cistoscopia, né? A gente depende do colega ter familiaridade e disponibilidade de tempo para fazer a cistoscopia com essa periodicidade. Então, é importante também a gente, como oncologista, olha, o risco desse paciente aqui é alto risco, porque a tabela da AOA, a gente depende dos colegas estarem no convênio, disponibilizados, né, da marca do centro cirúrgico. Então, esse é um ponto importante. A gente pensa, precisa de PET, de tomografia? Não, na verdade, tomografia ressonância é anual para a ocorrência de doença no trato urinário alto. Um dos exames mais importantes para o tratamento desse paciente é cistoscopia e citologias oncóticas urinárias. A necessidade de... Eu incluo de urinárias, né, para ver se obstrução, nefrose, exames, mas eu não faço exames para raio-x de tórax, tomografia, nessa fase não precisa. Então, o acompanhamento é simples, a necessidade de exames é baixa, mas, em geral, os pacientes não conseguem a cistoscopia, né, principalmente, né? Excelente. Antônio, Isso aí, a gente podia ficar aqui a noite toda, mas o tempo... Para quem é residente, parabéns. Vocês tiram uma aula que dificilmente vão ter numa residência, viu? Parabéns. Verdade. Pode parabéns, escutar mais de uma vez, viu? Não gasta nada. Vai ficar cegado. E se a gente for fazer outra, a gente tem um grupo de pacientes não desprezível que são BCG não responsivos e para os quais há uma série de tratamentos que estão sendo desenvolvidos, incluindo combinação de quimioterapia musical, dispositivos intravesicais com quimioterapia, como o TAR-200, adenovírus, que fabrica interferon, e a gente já tem também, assim como a própria imunoterapia, em casos avançados, em alguns contextos de indicação de bullying para pacientes que não respondem a BCG ou progridem após um BCG. Para a gente seguir a nossa tradição aqui, a gente queria que você falasse onde que as pessoas te encontram aqui em São Paulo para fazer uma opinião, enfim. Queria que você fizesse os seus créditos aqui, né? Vão me encontrar do lado do Daniel e do Marco todo dia no Hospital Santa Catarina, ali no Centro de Oncologia do Hospital Santa Catarina, da Paulista. Maravilha. Bom, queria agradecer, Marcos. Sensacional. Daniel. Demais, parabéns. E, Antônio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui hoje com a gente. E queria convidar todos vocês para nos acompanhar nas redes sociais e nos seguir aí no Pratica Onco. E até o próximo episódio, pessoal. Um abraço a todos.